transtorno do pânico. E muitas das vezes, quem tem depressão também desenvolve vícios. Nós vamos falar sobre vícios no último tópico. Deixa só o irmão colocar o slide, que a gente começa oficialmente a falar sobre transtornos emocionais, direto no tema ansiedade. Bem, enquanto ele coloca, nós não podemos confundir o transtorno com os sintomas que ele gera. Quando eu perguntei quem sofre de ansiedade, vocês sabem o que é ansiedade, mas através dos sintomas da ansiedade. Mas vocês ainda não sabem o que significa ansiedade. O que é ansiedade, tecnicamente falando? Eu vou ensinar. Mas vamos falar dos sintomas, porque os sintomas são simples. É fácil de entender. Todos nós conhecemos os sintomas da ansiedade. Quais são os sintomas mais comuns de quem sofre o transtorno da ansiedade? Insônia, medo, mente acelerada, falta de foco, falta de concentração. O ansioso, ele faz tudo com pressa, ele come com pressa, ele anda com pressa, anda com a mente agitada. Ele não tem paciência, ele não tem foco para nada, hiperatividade, déficit de atenção, dores no corpo, impaciência, irritabilidade. Isso são alguns sintomas de quem sofre do transtorno da ansiedade. Mas isso são sintomas. Nós não podemos confundir a árvore com os seus frutos. Esses são os frutos. Mas o que é o transtorno da ansiedade? Tecnicamente falando. Gente, pode passar o slide, o próximo, por favor. Isto. Não, volta. Isto. Gente, ansiedade, agora eu estou falando do transtorno da ansiedade. Ansiedade, tecnicamente falando, nada mais é do que excesso de adrenalina no nosso organismo. Ansiedade, tecnicamente falando, é produção disfuncional de adrenalina. Isso é o transtorno da ansiedade. Produção disfuncional de adrenalina. E o que é adrenalina? Adrenalina é o hormônio da sobrevivência. É um hormônio que te prepara para a pior situação que você pode enfrentar na sua vida. E qual que é a pior situação que um ser humano pode enfrentar na vida dele? Uma situação que envolve risco de morte. A adrenalina é esse hormônio. É o hormônio da sobrevivência. Ela te prepara, seja para lutar com todas as suas forças para sobreviver, ou ela te prepara para fugir com toda a sua velocidade, para que você também sobreviva. Para isso que serve a adrenalina, um hormônio da sobrevivência. E o que é ansiedade? É o excesso de adrenalina, produção disfuncional desse hormônio, que fica circulando no seu organismo o tempo todo, o dia todo, o tempo inteiro, sem parar, não cessa. Isso é o que é ansiedade. E aonde é que é produzida a adrenalina? A adrenalina é produzida pelas glândulas suprarrenais. E quem é que dá o comando para produzir adrenalina? Quem é que dá a ordem para que as glândulas suprarrenais produzam, liberem adrenalina? O nosso cérebro instintivo, primitivo, esse aqui, ó, chamado de cérebro bulbar. É ele que controla a produção de adrenalina. É ele que dá a ordem para que as glândulas suprarrenais produzam adrenalina. E quando a adrenalina é despejada no nosso corpo físico, uma série de reações físicas e psíquicas começam a acontecer conosco. Pode passar, meu irmão, o slide, por favor. É o que eu chamo de ciclo da adrenalina. Uma vez que o cérebro primitivo dá ordem e as glândulas suprarrenais liberam a adrenalina no nosso organismo, uma série de eventos começam a acontecer em nosso organismo e na nossa estrutura psíquica. A primeira coisa que acontece quando a adrenalina é liberada no seu corpo, taquicardia, seu coração acelera rápido. Quando ele começa a acelerar rápido, a sua respiração também fica ofegante. Por quê? Porque a sua respiração tem que acompanhar os batimentos cardíacos para oxigenar o sangue. Esse é o segundo evento do ciclo da adrenalina. Qual é o terceiro evento? Mãos e pés gelados.
Por que que as mãos e pés ficam gelados? Se os seus pés estão gelados e você precisa de correr, e você pisa num caco de vidro ou em algum objeto cortante, não sangra, não dá hemorragia, porque todo o sangue subiu para os grandes músculos do corpo. Se não sangra, você tem mais chances de sobreviver. Por que que as mãos ficam geladas? Porque se você está lutando e fere o seu instrumento de ataque, você não dá hemorragia. Se não dá hemorragia, você tem mais chances de sobreviver. Por isso que as mãos e pés ficam gelados, porque o sangue sobe para os grandes músculos do corpo. O outro evento, suor frio. Por que que quando você está com adrenalina, você soa frio? O que significa esse suor frio? Numa interpretação primitiva. Porque se vier uma fera e morder você, o seu braço, escorrega. Se escorrega, isso te dá mais chance de sobreviver. Você pode correr e continuar vivo. Depois, o que que acontece? Vasoconstrição. O que que é vasoconstrição? É tensionamento. O seu corpo fica todo tensionado. Isso permite que você use o máximo da sua força, se você tiver que lutar, ou permite que você use o máximo de velocidade, se você precisar fugir. Esse tensionamento. E é esse tensionamento que provoca uma dor física angustiante. Por isso que quem sofre de ansiedade sempre sente muita dor no corpo, principalmente aqui no peito, por causa do tensionamento causado pelo ciclo da adrenalina. E esse ciclo continua. Qual que é o próximo passo? Mente agitada. A pessoa já não começa a pensar com coerência, ela fica agitada. Da mente agitada, ela começa a ficar preocupada, começa a ficar com medo. E isso só piora. Do medo, passa para o descontrole emocional. É daqui que a pessoa está a um passo de entrar num ataque de pânico, que seria o último ciclo da adrenalina. Quando esse ciclo acaba, o seu cérebro primitivo ele vai monitorar as suas ações. Se ele perceber que você está parado, sem fazer nada, qual que é a interpretação dele? Espera aí, ele está correndo perigo de morte. Eu liberei a adrenalina, ele está parado? Opa, está errado. Ele não está lutando e ele não está fugindo, o que que eu vou fazer? Eu mando produzir mais adrenalina. Então o cérebro primitivo, automaticamente, glândulas mais adrenalina. E as glândulas suprarrenais, sim senhor, descarrega novamente a adrenalina. E o ciclo se repete. Taquicardia, respiração, vasoconstrição, suor frio, mãos e pés gelados, mente acelerada, confusão, medo, preocupação, pânico. De novo, ele interpreta, ele não está lutando, ele não está fugindo. O que que ele faz? Perigo, mais adrenalina. As glândulas suprarrenais, sim senhor. Novamente. Esse é o ciclo da adrenalina. É isso que causa o sofrimento da ansiedade. Todos os sintomas da ansiedade que eu acabei de citar são provocados por esse ciclo da adrenalina. É isso que é ansiedade. Produção disfuncional de adrenalina. E aí você simplesmente está aqui sentado me assistindo, com a sua Bíblia aberta, concentrado, tranquilo. De repente, o seu coração começa a ficar acelerado. Do nada. A sua respiração, suas mãos e pés começam a ficar gelados, do nada. Você começa a suar frio. Você começa a ficar tensionado, com medo, a mente fica acelerada. Você fica preocupado, do nada. Daqui a pouco você perde o controle emocional, você entra num ataque de pânico. Sentado aqui, lendo a Bíblia. Aí você se pergunta, mas como? Houve uma interpretação equivocada do seu cérebro instintivo. Dentro dele está uma mensagem que você está diante de um perigo real, de vida. Mas não está. Mas na mente dele, dentro dele, você está correndo perigo de morte. Por isso que ele fica mandando produzir adrenalina o tempo todo. E é esse ciclo disfuncional de adrenalina que fica circulando no seu organismo que é a ansiedade. E é esse ciclo disfuncional de adrenalina que provoca todos os sintomas da ansiedade. A questão é,
Da onde é que vem esse ciclo disfuncional de adrenalina? Da onde é que vem? O que faz o cérebro instintivo ficar em alerta o tempo todo? Mesmo que você esteja sentado aí, lendo a Bíblia. O que faz ele ficar em estado de alerta o tempo todo, de forma automática, o dia inteiro, a noite inteira? Que não te deixa dormir, você fica agoniado, você não vive. Cheio de adrenalina, você não consegue se concentrar em nada, fazer nada. De tanto sofrimento. O que ocasiona esse estado de alerta do cérebro primitivo? Pode passar o slide, por favor. Você não veio ontem, onde eu falei sobre o inconsciente. Então, quem não veio ontem, assiste a palestra número 1, para vocês entenderem como que o nosso inconsciente nos controla. Nós temos ali uma figura de uma luva e uma mão dentro da luva. A luva é o seu cérebro primitivo. A mão dentro da luva é o seu inconsciente. O seu cérebro primitivo é a sede física do inconsciente. O nosso inconsciente está sediado no nosso cérebro instintivo. E da onde é que vem esse estado de alerta predominante do nosso cérebro instintivo, que faz com que ele fique mandando produzir adrenalina? Vem dos registros de medo e de perigo que estão instalados dentro da mente inconsciente. Esses registros de medo e perigo ficam pulsando 24 horas por dia. Por quê? Porque o inconsciente é atemporal. Ele não desliga nunca. E ele nunca se esquece dos seus registros. Então ele fica pulsando essas mensagens de medo e perigo o tempo inteiro, 24 horas por dia. Isso é que mantém o cérebro instintivo em estado de alerta. Por isso que o cérebro primitivo fica agitado o tempo todo, achando que você está em estado de perigo, ele fica mandando produzir adrenalina. Para quê? Para te salvar. Só que não tem perigo real nenhum. Quem está mantendo ele em estado de alerta é as mensagens de medo e de perigo que ficam pulsando dentro do inconsciente da pessoa. O inconsciente está sediado no cérebro primitivo. Mas da onde é que vêm essas mensagens de medo e de perigo? Vem dos traumas e marcas emocionais que a pessoa não resolve ao longo da vida e que ela continua carregando dentro dela. São as pancadas emocionais que as pessoas levam na vida, elas não resolvem essas situações, elas continuam carregando esse sofrimento, e são esses sofrimentos não resolvidos que fazem gerar mensagens de medo e de perigo dentro do inconsciente. Essas mensagens de medo e de perigo ativam o cérebro instintivo, que por sua vez manda produzir adrenalina o tempo todo. Por isso que você não dorme, você deita para dormir, você pega no sono 6 horas depois. Adrenalina rodando dentro de você. Tudo automático. Traumas e marcas emocionais não resolvidos. Mensagens de medo e perigo. Cérebro instintivo em estado de alerta. Adrenalina. Excesso de adrenalina, ansiedade. Excesso de adrenalina, sofrimento psíquico. Entenderam? Como que você resolve o problema da ansiedade? Você tem que ir lá na base. Não é tomar remédio. Remédio nenhum tem poder de ir lá na raiz do problema e reestruturar o seu psiquismo. Nenhum. O remédio ele atua nos sintomas. Ah, você não dorme? Então eu vou te dar um sedativo aqui para você dormir. Ah, você está com mente acelerada? Vou te dar outro remédio. Ah, você está com dor no corpo? Vou te dar outro remédio. Então é um remédio para cada sintoma. Mas onde é que está a raiz do problema? Lá embaixo. Lá nos traumas e marcas emocionais que a pessoa carrega, ela não resolve, continua carregando dentro dela. E são esses traumas e marcas emocionais que geram mensagens de medo e perigo, que ativam o cérebro primitivo, que por sua vez fica mandando produzir adrenalina. Qual que é a raiz do problema? Os traumas e as marcas emocionais. Quando você reestrutura todo esse sofrimento, todos esses traumas e marcas emocionais que a pessoa carrega, o que acontece? Não tem mais mensagens de medo e perigo. Se não tem mensagens de medo e perigo, o cérebro instintivo fica alerta, fica tranquilo, relaxado. Não tem mais adrenalina.
Sem adrenalina, sem o excesso de adrenalina, você não tem ansiedade. Sem ansiedade, todos os sintomas caem por terra. Acabou. Entenderam? Até aqui, tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos lá para o próximo transtorno. Agora sim eu vou falar de depressão. Agora sim nós vamos falar de depressão, Setembro Amarelo. Precisei falar de ansiedade porque todo mundo que sofre de depressão sofre de ansiedade. Tá certo? Vamos lá. Aqui mais uma vez nós precisamos traçar a distinção entre o transtorno e os sintomas que ele gera. Nós precisamos entender a diferença entre a árvore e os seus frutos. Vamos falar dos frutos, dos sintomas da depressão, que basicamente todo mundo já está familiarizado. Vamos lá, vamos falar de alguns dos sintomas da depressão. Vocês conhecem? Primeiro, tristeza permanente, tristeza profunda e permanente. Pessoa que vive em um estado de tristeza, apático, vazio. Isso é um sintoma da depressão. Outro sintoma, isolamento. Não é normal, o ser humano é um ser social por natureza. Isolamento. Não é ficar no seu canto, ser mais na sua. Não, é isolamento mesmo. É passar o dia à noite dentro de um quarto, trancado, sem querer contato com pessoas. Isso é um sintoma da depressão. Isolamento. Terceiro, pensamentos de suicídio. Pensamentos de tirar a própria vida. A vida está tão ruim e a pessoa começa a cogitar, e se eu morrer? Não seria melhor? Também sintoma de quem sofre de depressão. E nós vamos falar do suicídio, já já. Automutilação é um sintoma clássico de quem sofre de depressão. O que é automutilação? Por que as pessoas se cortam? Quando uma pessoa resolve mapear no corpo dela cortes, marcas, com estilete, com facas, isso é só um retrato de como ela está por dentro. Essa pessoa está mutilada, retalhada na sua alma. E ela só está reproduzindo no seu corpo físico, o seu estado emocional. E por que ela se corta? Ela provoca uma dor maior numa tentativa de amenizar o seu sofrimento emocional. Ela provoca uma dor física tentando amenizar uma dor emocional. Tapar o sol com a peneira não resolve. Por isso que as pessoas se automutilam quando elas estão em depressão profunda. Essa é a explicação. Outro sintoma, perda de interesse em coisas que antes a pessoa tinha muito prazer e alegria. Ela simplesmente perde o interesse, não quer mais aquilo. Falta de energia, falta de ânimo de viver. A pessoa não quer mais, se entrega. Isso são sintomas clássicos de um estado de depressão. São sintomas que todos nós conhecemos. Quando você bate o olho, você sabe, essa pessoa não está bem. Tem alguma coisa acontecendo. Mas isso são sintomas. São frutos. Mas o que é o transtorno da depressão? O que significa depressão? Depressão, tecnicamente falando, é excesso de pressão na estrutura psíquica de uma pessoa. São traumas e marcas emocionais que ela não resolve, ela continua carregando isso dentro dela, e isso gera sofrimento. O sofrimento exerce pressão e o excesso de pressão leva à depressão, desmoronamento emocional. São traumas e marcas emocionais que vão se acumulando, a pessoa não resolve, ela continua carregando isso dentro dela, isso gera sofrimento, o sofrimento exerce pressão e o excesso de pressão leva à depressão, ao desmoronamento emocional. São como pedras que as pessoas vão carregando nas costas ao longo da vida. Passa um tempo, a vida já não está mais colorida, a vida já está sem graça, a vida já é um fardo, já é um cansaço. Daqui a pouco a pessoa está rastejando e esse montão de pedras continua pressionando. Daqui a pouco a pessoa dobra os joelhos e cai em depressão. Ela desmorona emocionalmente. Isso é depressão, excesso de pressão. Quais são as causas? Traumas e marcas emocionais não resolvidos, que a pessoa continua carregando dentro dela, exercendo sofrimento, que por sua vez exerce pressão e ela desmorona com o tempo.
Não existe essa história de que do nada uma pessoa caiu em depressão. Do nada uma pessoa se matou. Do nada uma pessoa quer morrer. Não existe. Nada é do nada. Tudo tem uma causa. E as causas da depressão são traumas e marcas emocionais não resolvidos. Como que você elimina a depressão de alguém? Como que você desmonta o transtorno da depressão, do psiquismo de alguém? Reestruturando todos os traumas e marcas emocionais que não foram resolvidos na vida dela. Às vezes ela tem só um trauma. Você desmonta ele do psiquismo da pessoa, você elimina o sofrimento. Sem sofrimento não tem pressão. Sem pressão não tem depressão. Aí você dá alta para a pessoa, ela vai viver a vida dela. Entendeu? É assim que trata a depressão. Tem profissionais que dizem que não tem cura para a depressão. Não tem, mesmo porque depressão não é doença, é transtorno emocional. Nós vamos falar de síndrome do pânico, é muito comum vocês verem profissionais nessa área dizendo que síndrome do pânico não tem cura. Não tem porque não é doença, é transtorno emocional e como tal tem tratamento. Nós vamos falar de síndrome do pânico daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês que é o transtorno mais fácil de ser desmontado do psiquismo da pessoa, é justamente o transtorno do pânico. É o mais simples de ser desmontado. E eu vou mostrar para vocês de forma técnica como se desmonta um transtorno do pânico. Mas vamos terminar o assunto depressão, aí a gente vai para a síndrome do pânico. Vamos falar um pouquinho de suicídio? Pode passar, por favor. Suicídio. O que leva uma pessoa a querer cogitar de tirar a própria vida? Porque nós temos um instinto natural de sobrevivência, de nos manter vivo. A ideia da morte, até hoje, a gente, muitos ali, não entende, não aceita. Se possível for, a gente quer viver eternamente. É um instinto natural de querer viver, se manter vivo. Mas o que leva uma pessoa a cogitar, a querer morrer, perder a própria vida? O limite do sofrimento. É o limite do sofrimento psíquico que leva uma pessoa a cogitar, a mentalizar a ideia de perder a própria vida. Vocês já ouviram falar da expressão fundo do poço? Fundo do poço é o limite do sofrimento. Como que você sabe que uma pessoa está no limite do sofrimento? Quando ela começa com ideias suicidas. Seja querendo tirar a própria vida, desejando a morte, ou desejando que alguém, algum terceiro, tire a vida dela. Significa que ela está no limite do sofrimento. Aí ela começa a trilhar o caminho do suicídio. Mas por que o suicida pensa em morrer? Por que ele pensa em tirar a própria vida? Não tem a ver com a vida dele, tem a ver com o sofrimento que ele carrega, que ele não suporta e não consegue lidar com aquilo. Não é a vida dele, é o sofrimento que ele está carregando. Quando uma pessoa decide que ela tem que morrer, na verdade, o que ela quer é se livrar da dor. Então, na mente dela, a única forma dela se livrar do sofrimento, se livrar da dor, é perdendo a própria vida. E isso tem que ficar bem claro, não tem a ver com a vida dela, e sim com o sofrimento que ela não suporta mais. E ela não sabe como resolver aquilo. Então, na mente dela, se ela perde a vida, ela resolve esse problema. Ela resolve esse sofrimento. Só que nós temos um problema. Nós temos dois tipos de suicídio. Um é o suicídio direto, que é quando a pessoa não quer mais viver e ela tem coragem de tirar a própria vida. Que é onde ela se enforca, ela dá um tiro, ela toma um veneno, se joga da ponte. Esse é o suicídio direto. É esse suicídio que a gente vê nos jornais. Nossa, fulano suicidou. É esse, suicídio direto. A pessoa está no limite do sofrimento, chegou no fundo do poço, ela decidiu que não quer mais viver, ela tomou coragem de alguma forma e deu cabo da própria vida. Morreu, suicidou, ponto. Mas tem uma outra forma de suicídio, que é o suicídio indireto. Esse também é perigoso e é silencioso. Às vezes acontece do nosso lado e a gente não percebe que a pessoa está cometendo suicídio. O que é o suicídio indireto? É quando a pessoa desiste da própria vida, ela não quer viver, ela decidiu, ela está no fundo do poço, ninguém resgatou aquela pessoa e ela também não tem forças para sair.
então ela automaticamente vai trilhar o caminho do suicídio. Isso é automático, gente. Não tem volta. Se ela não for resgatada, se ela estiver no fundo do poço, no limite do sofrimento, e ela não for resgatada, pode ter certeza que ela vai trilhar o caminho do suicídio. Isso é automático. Ou ela vai cometer o suicídio direto, ou ela vai cometer o suicídio indireto, a conta-gotas, silencioso. Como que é esse suicídio indireto? Veja, ela não quer viver, mas ela também não tem coragem de tirar a própria vida. O que ela faz? Ela se entrega. Ela se entrega totalmente. Eu não quero viver, mas também não tenho coragem de tirar minha vida. Mas eu também não quero viver. Então ela se entrega. O que acontece? Aí entra na aula de psicossomática que eu dei para quem veio ontem. O que acontece? O cérebro, ele capta as emoções da pessoa, a pessoa não quer mais viver. Então o cérebro capta essas emoções. E ele começa a emitir uma ordem para todo o corpo. Uma mensagem, como se fosse mais ou menos assim: galera, se preparem para a autodestruição. O cérebro ordena que o corpo físico da pessoa inicie um mecanismo de autodestruição. Isso é automático. Uma pessoa, quando ela se entrega, ela não quer viver, mas não tem coragem de tirar a própria vida, o cérebro capta essas emoções e ele emite uma ordem para todas as células do corpo. Iniciem agora um sistema de autodestruição. E o corpo obedece. Sim, porque é o cérebro que comanda o corpo. E o corpo começa o quê? Igual está nessa figura, a se degenerar. Vocês já olharam para uma pessoa que tem depressão profunda? Não parece que ela está velha? Não parece que ela envelheceu pelo menos uns 10 anos? Se você olhar uma foto dela antes da depressão e com depressão, ela não está velha, está morrendo. É diferente. E daqui a pouco começam a aparecer as dores. Dores aqui, dores ali, coração, fígado, rins, pâncreas, pulmão, tudo. Daqui a pouco aparece um nódulo aqui, um nódulo ali, ela faz exames, é tumor maligno, ela inicia o tratamento, as quimioterapias da vida, ela já se entregou lá atrás, ela não reage, o médico manda ela para casa, daqui a pouco ela morre. Já viram situações assim? Morreu. Morreu por quê? Ali. Isso se chama suicídio indireto, silencioso, a conta-gotas. Também é uma forma de suicídio. É assim que uma pessoa trilha o caminho do suicídio. Tudo começa no limite do sofrimento. Quando ela chega no fundo do poço, se ela não for resgatada, por que ela tem que ser resgatada? Porque ela não consegue sair sozinha. Não consegue. Tá? Por mais forte que uma pessoa seja, por mais resiliente que ela seja, enquanto a pessoa não chega no fundo do poço, ela consegue juntar forças e continuar caminhando na vida. Mas uma vez que uma pessoa chega no fundo do poço, se ela não for resgatada, ela vai trilhar o caminho do suicídio de forma automática. Vocês podem ter certeza disso. Ou ela vai tirar a própria vida, ou ela vai entrar no suicídio indireto, nesse mecanismo automático de autodestruição. E lá na frente, a depressão pega ela. Cedo ou tarde, a depressão vai matar ela. Depressão mata, viu, gente? Depressão não é brincadeira. Depressão é um transtorno emocional que mata. Nem todos os transtornos emocionais matam. Ninguém morre de ansiedade. Você vai ficar sofrendo pro resto da vida. Mas isso não te mata. Depressão mata. Tá? É um transtorno muito perigoso esse aí. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Entenderam que é depressão? Então vamos continuar. Síndrome do pânico. Vocês já ouviram falar de síndrome do pânico? E esse, gente, é um dos transtornos emocionais que muitos especialistas na área dizem que não tem cura. Sim, não tem cura porque não é doença. Mas muitos dizem que não tem tratamento. A pessoa vai, se consulta com um especialista, volta para casa todo triste, porque o doutor falou que não tem cura, eu vou ficar com isso para sempre. Mentira. Mentira, eu vou provar para vocês que tem tratamento sim, vou explicar de forma técnica como que você desmonta isso do psiquismo da pessoa. É um dos transtornos mais fáceis de desmontar do psiquismo da pessoa.
Muitas das vezes eu atendo pessoas que têm depressão e transtorno do pânico. Adivinha qual transtorno eu escolho para desmontar primeiro? O transtorno do pânico. Às vezes em 1, 2 sessões, 3, acabou. Não tem mais pânico. Acabou. Depois eu concentro só na depressão. Aqui, mais uma vez, nós temos os sintomas gerados pelo transtorno e nós temos o transtorno. Então, nós não podemos confundir a árvore com os seus frutos. Mas vamos falar dos frutos primeiro. Vamos falar dos sintomas do transtorno do pânico, de quem sofre o transtorno do pânico. A pessoa que sofre transtorno do pânico, ela tem constantemente dentro dela um sentimento profundo e permanente de angústia, desespero e um medo irracional. Muitas das vezes esse medo é o medo da própria morte. Pessoas que sofrem esse tipo de transtorno, o transtorno do pânico ou síndrome do pânico, convivem constantemente com um sentimento profundo de angústia, desespero e um medo irracional. Muitas das vezes é um medo da morte. Esses são sintomas predominantes de quem sofre o transtorno do pânico. Mas esses são sintomas. Agora vamos entender o que é o transtorno do pânico. Vamos lá? Pode passar. Para ser transtorno do pânico, é necessário 3 pilares ou 3 engrenagens funcionando ao mesmo tempo. Para ser transtorno do pânico, é necessário 3 pilares ou 3 engrenagens funcionando ao mesmo tempo dentro da estrutura psíquica da pessoa. 3. Então isso significa que se você tira 1, fica 2. 2, você desmonta o transtorno do pânico. Para ser transtorno do pânico, é necessário excesso de ansiedade, um nível alarmante de ansiedade, excesso de pressão na estrutura psíquica da pessoa, mais um sentimento profundo de desamparo e de desproteção. Você precisa de excesso de ansiedade, mais excesso de pressão no psiquismo dela, mais um sentimento profundo de desamparo e de desproteção. O somatório dessas 3 emoções forma uma bomba atômica emocional chamada transtorno do pânico. Isso é o transtorno do pânico, tecnicamente falando. Essa bomba atômica emocional, formada pelo excesso de ansiedade, excesso de pressão e um sentimento profundo de desamparo e de desproteção. Isso é o transtorno do pânico. E como que você resolve esse problema? Quando uma pessoa chega até mim, dizendo, fui diagnosticada com transtorno do pânico. Então, eu já sei que dentro dela está rodando 3 engrenagens. Excesso de ansiedade, excesso de pressão e um sentimento profundo de desamparo e desproteção. O que eu tenho que fazer, tecnicamente falando, para desmontar esse transtorno dentro dela? Derrubar um desses 3 pilares, só um. Porque se eu derrubo um, fica 2. Com 2 pilares, com 2 engrenagens, o transtorno não roda. Ele é desmontado do psiquismo da pessoa. E qual pilar, sabiamente, eu escolho desmontar? O primeiro, o excesso de ansiedade. Porque eu não preciso eliminar toda a ansiedade da pessoa. Basta eu diminuir de excesso para ansiedade. Se eu diminuo o grau de ansiedade da pessoa, você já não tem mais excesso de ansiedade. Se você não tem excesso de ansiedade, você já não tem um dos pilares do transtorno. E o que acontece? Ele é desmontado da estrutura psíquica da pessoa. E o que é transtorno do pânico vira só ansiedade. Ele desce um degrau, desce de transtorno do pânico para ansiedade. Aí eu continuo o meu trabalho. É assim que eu faço, na prática. E ansiedade, como nós vimos, excesso de adrenalina, que vem da onde?
Mensagens de medo e de perigo, que vêm da onde? Dos traumas e marcas emocionais. Então, quando eu começo a reestruturar a pessoa, quando eu começo a varrer os traumas e marcas emocionais dela, o que vai acontecendo com a ansiedade, com a adrenalina? Vai diminuindo, daqui a pouco você não tem mais excesso de ansiedade. Você tem só ansiedade. Sem o excesso, você desmonta o transtorno do pânico. Acabou. Aí, às vezes, a pessoa toma 3, 4, 5 remédios controlados só para tratar transtorno do pânico. Para vocês verem como é que são as coisas. Tá? Não funciona, porque remédio só trata sintomas, não vai na causa do problema. Tá certo? Alguma dúvida com relação ao transtorno do pânico? Entenderam? Então vamos lá, vamos falar de ataque de pânico, que é a crise de ansiedade. Alguém aqui já teve crise de ansiedade? Aquela crise forte que dá, suas mãos e pés ficam gelados, aquela angústia, aquela tremedeira, a barriga fica gelada, dá tontura, a pressão às vezes cai ou às vezes sobe, você parece que vai morrer. Alguém aqui, só a irmã já teve? Mas alguém já deu crise de ansiedade, aquela coisa... Gente, é humilhante. Quem já teve uma crise de ansiedade sabe. É terrível, uma sensação assim de morte que a pessoa sente. E ela nem sabe por que está tendo, mas está lá na ansiedade que nós acabamos de estudar. Excesso de adrenalina, mensagens de medo e perigo, traumas e marcas emocionais não resolvidos. Mas o ataque de pânico, né, que é essa crise de ansiedade muito forte, que causa todos esses sintomas, a pessoa parece que vai morrer ali na hora. A questão é, tem como você interromper um ataque de pânico? A pessoa está ali, tendo um ataque de pânico, achando que vai morrer, cheio de adrenalina no corpo. Tontura, pressão alta, pressão baixa, ela cai, ela quer sentar, ela respiração fica apertada, ela parece que vai morrer. Tem como você interromper esse ataque de pânico ali na hora? Existe algum mecanismo, algum método que você usa que paralisa, que desmonta esse ataque de pânico na hora? Tem. E eu vou ensinar para vocês agora. Então, se você sofre de ansiedade, eu vou ensinar um método paliativo. Entenda, isso não vai reestruturar você emocionalmente, isso é só terapia. Só a terapia reestrutura você emocionalmente. Mas eu vou te ensinar um método paliativo para quando você estiver dando crise de ansiedade, ou para quando você deitar para dormir e você perceber que você está com insônia, você também pode usar esse mecanismo de segurança, tá bom? Esse mecanismo de segurança, ele é dividido em 2 etapas. Primeira etapa, independente se você está em pé, sentado ou deitado, coloque as palmas das mãos viradas para cima. Pode ser no seu colo mesmo, se você estiver deitado não importa. Mas as palmas das mãos têm que estar voltadas para cima. Por quê? Porque o brutamonte aqui, o cérebro primitivo, responsável pela sua sobrevivência, ele interpreta as coisas de uma forma muito primitiva. Palmas das mãos nessa posição ou assim, significa que você está em posição de ataque ou defesa. Então ele fica em estado de alerta, prontinho para engatilhar a adrenalina. Quando você está com as palmas das mãos viradas nessa posição ou nessa, ele entende que você está desarmado. Então ele, no mínimo, vai diminuir a produção de adrenalina. A pessoa está tendo um ataque de pânico, muita adrenalina. Só de você ficar nessa posição, por alguns instantes, ele já começa a diminuir a produção de adrenalina. Essa é a primeira etapa do mecanismo de segurança. A segunda etapa é uma respiração controlada. Com as palmas das mãos viradas para cima, você vai puxar o ar pelo nariz, só pelo nariz. Você vai encher o abdômen, a sua barriga de ar. E vai soprar somente pela boca, bem devagar. E você vai fazer esse ciclo de 5 a 10 minutos. Entre 5 e 10 minutos, acabou o ataque de pânico. Acabou a crise de ansiedade. Se você usar isso para dormir, em média uns 10, 15 minutos, você já está dormindo igual um bebezinho. Isso é um método paliativo. Ele quebra o ciclo da adrenalina. Qual dos passos do ciclo da adrenalina esse mecanismo quebra? O segundo. Lembra que o primeiro é coração acelerado? Qual que é o segundo passo do ciclo da adrenalina? Respiração ofegante. Para quê? Para oxigenar o sangue.
Então, se você faz essa respiração controlada, a sua respiração não fica ofegante. Se ela não está ofegante, não está tendo oxigenação. Então, para o mecanismo de produção de adrenalina. E você volta ao seu estado normal. Você interrompe um ataque de pânico. Só com essa técnica. Simples, extremamente eficaz. Eu uso essa técnica nas sessões de terapia também, para acalmar a pessoa. E quando você mexe na ferida, às vezes dói, aí eu paro, vamos fazer mecanismo de segurança, a pessoa se acalma, vou e termino o meu trabalho. Entenderam o que é síndrome do pânico, ataque de pânico, mecanismo de segurança? Até aqui, ok, com ansiedade, depressão, transtorno do pânico. Podemos continuar? Então vamos falar do transtorno compulsivo, que foi o último transtorno que eu trouxe para vocês hoje. O que são transtornos compulsivos? São os vícios, tá certo? São os vícios. Vício, tecnicamente falando, é um transtorno compulsivo. Para que serve um vício? Sempre aonde tem vício, tem sofrimento. Sempre parta dessa premissa. Sempre aonde tem um vício, tem um sofrimento. Por quê? Porque todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde um sofrimento. Por que uma pessoa precisa de um vício? Por dois motivos. Ou para amenizar a sua dor emocional, ou para fugir da realidade. Seja porque ela não quer encarar o seu sofrimento de frente, seja porque ela já não tem mais forças para encarar esse sofrimento. É para isso que o vício serve. Para amenizar a dor do sofrimento ou para fugir da realidade. Seja porque ela não quer encarar os seus problemas de frente, ou seja porque ela já não tem mais forças para encarar esses problemas de frente. Para isso que existem os vícios. O vício ele serve para isso. Então, sempre aonde tem vício, tem sofrimento. Sempre parta dessa premissa. E a lista de vícios são gigantesca, a lista de vício é infinita. Nós temos vícios de drogas, bebidas, cigarros, vício de compra. A pessoa gasta tudo que tem, compra, acumula aquilo. Né? Mas por quê? Não é por comprar, é por causa da adrenalina, da excitação. Quando ela está passando o cartão de crédito, quando ela está dando aquelas notas e pegando aquelas coisas, isso dispara a adrenalina. É essa excitação que ela é dependente. Ela é dependente desse tipo de excitação. Por isso que ela compra, mas não é pelo que ela comprou. É pela excitação que ela está sentindo ao passar o cartão de crédito, ao dar o dinheiro. Isso é vício também. Tem pessoas que são viciadas em sexo, tem vício de pornografia. Eu vou falar de como desmontei o vício da pornografia de um rapaz, já. Enfim, a lista de vícios, gente, é interminável. Vício de jogos, baralho, dominó, cassino. Tem gente que dá a casa, né, dá a roupa do corpo em jogos de baralho, jogos de cassino. Para vocês verem onde chega a proporção do vício. Todos os vícios são maléficos. Não existe um vício que traga algum benefício real para a nossa estrutura física e psíquica. Todos os vícios são destrutivos. Não só isso. A maioria dos vícios destrói a pessoa e machuca aqueles que convivem no mesmo ambiente que ela. A maioria dos vícios destrói a pessoa e ainda machuca aquelas pessoas que mais amam ela ao redor do ambiente que ela convive. Vício é terrível. Para mim, é um dos piores transtornos emocionais que existe. São os vícios. Tá certo? Mas o que é um transtorno compulsivo, tecnicamente falando? Vamos entender? Um transtorno compulsivo, ele só é estruturado no psiquismo de uma pessoa com 3 pilares. Para que haja um transtorno compulsivo, é necessário 3 engrenagens rodando dentro da sua estrutura psíquica. 3 engrenagens. Não é uma, nem é 2, é 3. Se tiver faltando uma engrenagem, o transtorno compulsivo é desmontado do psiquismo da pessoa. O que é um transtorno compulsivo? É um ato irrefletido, impulsivo e repetido.
Transtorno compulsivo ou vício é um ato irrefletido, impulsivo e repetido. O que é um ato irrefletido? Aquele ato que a pessoa faz de uma forma mecânica, quase que sem pensar. O que é ato impulsivo? É mais forte do que ela. E o que é um ato repetido? Relação de dependência com aquilo que ela pratica. Para que haja um transtorno compulsivo, para que um transtorno compulsivo se desenvolva, se instale na estrutura psíquica de uma pessoa, é necessário essas 3 engrenagens rodando ao mesmo tempo. Ato irrefletido, ato impulsivo e ato repetido. Como que você trata, na prática, um vício? Como que você desmonta da estrutura psíquica de uma pessoa um transtorno compulsivo? Basta você eliminar uma engrenagem. Basta você derrubar um pilar. E qual pilar você escolhe para derrubar, para desmontar o vício da estrutura psíquica de uma pessoa? O pilar da impulsividade. Por quê? Aonde tem impulsividade, tem ansiedade. Aonde tem ansiedade, tem excesso de adrenalina, sofrimento. E da onde vem essa produção disfuncional de adrenalina? Dos registros de medo e perigo que ficam pulsando no inconsciente da pessoa. E da onde vem essas mensagens de medo e perigo? Dos traumas e marcas emocionais que ela não resolve, que ela continua carregando dentro dela. Isso gera sofrimento, que gera mensagens de medo e perigo, que ativa o cérebro primitivo, que fica mandando produzir adrenalina. Isso gera sofrimento, o excesso de adrenalina gera ansiedade, que gera o pilar da impulsividade. Esse é o pilar que você tem que derrubar, para que você desmonte o vício, o transtorno compulsivo da estrutura psíquica da pessoa. Posso contar um caso para vocês, como que eu desmontei o vício da pornografia de um rapaz, e esse rapaz é cristão, tá? Ele é cristão, só que ele é de outro estado, ele é lá de São Paulo, eu estou sob sigilo profissional, não posso identificar nenhuma pessoa que eu atenda ou que eu já atendi. E é crime se eu fizer isso. Ele é um rapaz, tem por volta de uns 30 e poucos anos, não lembro bem da idade dele, mas é nessa faixa, 30 e poucos anos, é lá do estado de São Paulo. Esse caso foi muito emblemático, porque ele é cristão, ele entende da Bíblia, já passou por processo de cura, de libertação, fez encontro, batizou, foi discipulado, frequenta a célula. Assim, sabe o que a pessoa fazer? De tudo mesmo. Tudo que a Bíblia fala, olha, isso não pode fazer, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Gente, ele se esforçou e fazia. Ele fazia, de coração. Porque quando uma pessoa quer, ela faz. A gente não pode também se esconder atrás de um vício e falar, eu estou viciado. Não. Tá? Porque quando a gente quer, a gente vai e faz. Agora, quando você dá tudo de si, quando você dá o seu melhor, e mesmo assim tem uma situação que está vencendo você, aí é um problema que já é mais forte que você. Aí tudo bem, era o caso dele. Tá? E ele já estava a ponto de desistir de tudo. Por quê? Porque isso traz vergonha. Todos os vícios traz um certo constrangimento, mas alguns vícios traz mais. Quem aqui tem coragem de subir e falar, eu era viciado em sexo? Ninguém. Mas subir aqui e falar, gente, eu fumava, tá? Todo mundo sobe, todo mundo que já fumou na vida sobe. Então isso estava causando constrangimento nele. O que eu fiz? Encurtando tudo. Eu mapeei ele todinho. Do útero da mãe dele até a idade dele atual. Mapeei. Eu falei, eu vou achar esse vício. Eu vou achar a raiz desse vício. Porque o vício eu já sei que você tem, mas eu vou achar a raiz dele. Eu estou lá estudando, mapeando a vida dele todinho. A vida de terapeuta é assim, viu, gente? Não é só marcar sessão comigo e vamos fazer... Não. Você vai preencher um formulário de 17 páginas para começo de conversa. Você vai me devolver. Eu vou ler a sua vida todinha e eu vou interpretar de forma técnica. E eu vou anotar a causa de todo o seu sofrimento. Quando a gente começar a sessão, eu já sei o que eu tenho que fazer. Por isso que você não precisa ficar conversando comigo o tempo inteiro. Você fica, eu conduzo e eu resolvo o seu problema, porque eu já sei qual é a raiz do seu problema. Entende? Eu mapeei esse rapaz, estudei a vida dele todinha. Um detalhe me chamou a atenção. Só um. Estava lá escrito,
Iniciou sexualidade com 7 anos de idade. Eu, hã? 7 anos de idade? Falei, opa! Criança não sabe o que é sexo. Criança não entende o que é sexualidade. Criança não sabe o que é prazer sexual. Não sabe. Criança não tem estrutura psíquica para compreender sexualidade. Eu fui investigar. O que significa isso daqui? Sexualidade com 7, 8 anos de idade. Não. É que quando eu estava de férias escolar, eu ia passar férias na casa de um tio meu. Eu gostava muito de passar férias lá. Eu, tá, continua. Acontece que diversas vezes esse tio meu me pegava para dar uma volta. Às vezes ele parava na casa de alguns amigos. E aí eu ficava na casa desses amigos dele, ele ficava conversando com eles e eu lá junto. Eu era só uma criança. Tá, continua. O que vocês ficavam fazendo? Bem, tinha umas caixas lá, várias caixas. Dentro delas tinha um monte de revista. E a gente passava várias horas folheando essas revistas. O meu tio, os amigos e ele, né? E ele. Aí ele falando, né? E eu. Né? E ele folheando. Todo mundo ali folheando revistas pornográficas. Pilhas assim, ó. Pilhas. Várias horas. Horas, assim, do dia, folheando. E aquela criança daquela inocência, folheando aquilo, vendo. Não só isso. Fora as perversidades que eles ficavam falando. As perversidades, as pornografias, aquela criança vendo e ouvindo. Na verdade, aquela criança estava sendo abusada sexualmente. Existem vários tipos de abuso. Você expor a criança à pornografia, você expor a criança a cenas de sexo, a nudez, isso é crime. Por quê? Porque é abuso sexual. Então, na verdade, aquela criança de 7, 8 anos estava sendo submetida a um abuso sexual, a um abuso verbal, e a um abuso auditivo e visual. Vocês acham que a estrutura psíquica dessa criança tinha estrutura para suportar essa agressão? Não. O que acontece quando o inconsciente é agredido? Ele congela parte da estrutura psíquica naquele evento. Quando ele congela, quando o inconsciente congela o psiquismo da pessoa, ele inicia o seu mecanismo disfuncional. Ele ativa o seu modo anormal de se comportar, chamado de compulsão à repetição. Significa dizer que a partir de agora, o inconsciente daquela criança iria ficar rodando dentro dela todo o abuso sexual que ela sofreu. Dentro dela, 24 horas por dia, o dia inteiro, a noite inteira, até o último segundo da sua existência. E quanto mais o inconsciente roda aquele filme, mais ela revive toda aquela dor. A compulsão à repetição é a responsável pela perpetuação do nosso sofrimento. O trauma emocional nos marca, nos faz sofrer, mas quem perpetua esse sofrimento e essa dor é a compulsão à repetição, é esse modo anormal do inconsciente se comportar. Então aquela criança que ficou congelada porque foi abusada sexualmente, estava agora sob o efeito da compulsão à repetição interna, que é reviver toda a dor dentro do psiquismo dela, mas a compulsão à repetição também é externa. Significa que a partir de agora, o inconsciente daquela criança iria começar a sintonizar situações para que ela revivesse toda aquela dor novamente. Gente, não deu outra. Olha que coisa curiosa. Ele conta que quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, 10, ele era uma criança, ficava brincando com os amiguinhos de bola, pipa. Tinha um vizinho que era mais velho, bem mais velho do que eles. Sabe o que esse vizinho fazia? Do nada, ele via eles brincando, chegava perto deles, abaixava as calças e ficava nu. Olha o que ele fazia? Ele pegava os coleguinhas e ia brincar em outro lugar. Olha que coisa. Quando ele tinha 11 anos de idade, ele mudou de escola. E ele fala que sempre, por mais que ele mudasse de sala, por mais que ele mudasse de escola, sempre tinha pelo menos um coleguinha que levava o quê? Para ficar folheando no recreio? Revista pornográfica. E ele era o alvo. Não, vem cá, vamos ver aqui essa revistinha. Quando ele se deparava, era a revista pornográfica. Isso se deu por diversas vezes. Às vezes ele voltando da escola, coleguinhas ia voltar junto com ele embora, abria a mochila, ei, vem aqui, ó, comprei uma revista, ó. Começava a folhear. Na frente dele, o que era?
revista pornográfica. Ele conta que, às vezes, ele voltando da escola, fazendo o mesmo trajeto que ele sempre fez. Teve, eu acho que uma ou duas vezes que ele, voltando para casa, no mesmo percurso, ele olhou, tinha um pedaço de revista, por curiosidade ele pegou. Quando ele começou a folhear, era o quê? Revista pornográfica. Vão escutando. Quando ele tinha uns 12, 13 anos, um vizinho mudou de frente à casa dele, um novo vizinho. Mais velho que ele, ó, sempre mais velho, tá vendo? Sempre mais velho que ele. Esse vizinho gostava de soltar pipa e ele também. Então eles fizeram amizade muito rápido. Muito rápido. O que acontecia? Eles soltavam pipa o dia todo, no final da tarde, ele ia para casa desse vizinho descansar. Ele, esse vizinho e os amiguinhos dele. Eles iam descansar. Quando eles sentavam ali, o que o vizinho fazia de vez em quando o pai, a mãe e o irmão mais velho não estavam em casa? Ele falava assim, peraí, não tem ninguém em casa. Vou pegar as revistas do meu irmão. Ele ia lá, pegava as revistas pornográficas e eles ficavam lá o tempo todo, folheando. Quando ele fez, isso deu por diversas vezes, tá, gente? Quando ele fez 17 anos de idade, ele ganhou um computador, o primeiro computador dele, com a internet. Naquela época a internet era discada, né? Então era só fim de semana. Adivinha o que ele ficava fazendo nas madrugadas, de sexta para sábado para domingo? Assistindo pregação? Não, gente. Ele ficava vendo pornografia. Quando ele fez 18 anos, ele arrumou uma namorada. Primeira namorada dele. Sabe o que essa namorada gostava de fazer? Na época era o antigo MSN. Muitos aqui lembram. O antigo Messenger. Essa namorada gostava de fazer vídeo chamada com ele, só pela câmera. Eles ficavam teclando e ela fazia vídeo chamada pela câmera. Sabe o que ela fazia? Ela gostava de ficar nua na frente dele. E ele ficava teclando, vendo ela nua. Gente, isso perdurou até o início da fase adulta dele. Estão entendendo a compulsão à repetição? O inconsciente rodando o mesmo filme dentro dele e levando ele às mesmas situações dolorosas. Para quê? Por que o inconsciente faz isso? Para tentar compreender a dor do abuso. O inconsciente não estava conseguindo dissolver, digerir aquela situação. Por isso que ele leva a pessoa, de uma forma compulsiva, a repetir o mesmo processo. Enquanto você não dissolver essa compulsão à repetição, isso se perpetua a vida toda. Aí esse rapaz aceitou Jesus com seus 20 e poucos anos, fez todo esse processo que eu já expliquei para vocês, mas uma coisa estava derrubando ele. O maldito vício. Eu falei, achei a raiz do seu problema. Encurtando, o que eu fiz? Eu fui lá na base, reestruturei todas as vezes que ele foi abusado sexualmente na infância, um por um. Cada vez que ele foi submetido, era um novo abuso. Não foi só um, foi vários. Eu tive que reestruturar todos, abuso por abuso, dissolver toda a compulsão à repetição que foi instalada dentro dele, abuso por abuso. Quando eu eliminei todo esse trauma gerado por esses abusos, o que aconteceu? O vício dele desmontou. Como ele já tinha uma vontade surreal de largar o vício, ele simplesmente, da água para o vinho, largou o vício. Acabou. Ele nunca precisou disso para mais nada na vida. Agora eu vou dar a explicação técnica de como é que eu desmontei esse vício da estrutura psíquica dele. O que é um vício? É um ato irrefletido, impulsivo e repetido. Um vício só funciona com essas três engrenagens. Qual engrenagem eu escolhi para derrubar? A impulsividade. Aonde tem impulsividade, tem ansiedade. Aonde tem ansiedade, tem excesso de adrenalina. Aonde tem adrenalina, tem sofrimento físico e psíquico. Da onde é que vem esse excesso de adrenalina? Das mensagens de medo e de perigo que estavam pulsando no inconsciente dele. E da onde é que estava vindo essas mensagens de medo? Dos traumas e marcas emocionais que estavam estruturados dentro dele, que ele não havia resolvido. Mas no caso dele, foi um trauma específico. Foi o abuso sexual. O que eu fiz? Eu reestruturei, eu eliminei toda aquela compulsão à repetição. Eu varri esses traumas dentro dele. O que aconteceu? Parou de pulsar as mensagens de medo e perigo no inconsciente dele. Isso fez com que o cérebro instintivo ficasse tranquilo. Se ele está tranquilo, ele não manda produzir adrenalina.
Sem adrenalina, você não tem sofrimento. Sem esse sofrimento da adrenalina, você não tem ansiedade. Sem ansiedade, você não tem impulsividade. Então, você desmontou uma engrenagem do transtorno. Com duas, o transtorno não roda. O que aconteceu? O transtorno foi desmontado da estrutura psíquica dele. E foi assim que eu desmontei o vício desse rapaz. Foi dessa forma, usando conhecimento. A única observação geral a ser feita com relação a vícios é que tem vícios que precisam de um acompanhamento médico. Por exemplo, vício de droga, vício de bebida. Por quê? Porque a estrutura psíquica da pessoa acostuma tanto com aquilo e passa a se tornar dependente. Então, nesses casos em que há essa situação, é necessário um acompanhamento médico para fazer a parte da desintoxicação. A terapia reestrutura emocionalmente a pessoa e o acompanhamento médico faz a parte da desintoxicação. Esse trabalho em conjunto, você consegue eliminar vício de droga, bebida, cigarro, seja lá o que for que a pessoa tem. Tá bom? Entenderam o que é o transtorno compulsivo? Então, esses são os 4 transtornos que eu trouxe para vocês. Eu não podia falar só de depressão, porque a depressão não anda sozinha. Anda com ansiedade, sempre, muitas das vezes com síndrome do pânico e também, muitas das vezes, com vícios. É normal você ver uma pessoa que está com depressão desenvolver vício para eliminar o próprio sofrimento da depressão. Por isso que eu trouxe exatamente os 4 transtornos emocionais que estão muito interligados. Tá bom? Pode passar o slide, irmão, por favor. Gente, essa é a premissa na qual eu uso para executar todo o meu trabalho. Todo o meu trabalho como terapeuta tem como base essa premissa. Toda emoção tem uma lógica. Não existe essa história de que do nada alguma coisa surgiu. Ah, do nada fulano está viciado. Ah, do nada fulano está ansioso. Ah, do nada fulano caiu em depressão. Gente, nada é do nada. Toda emoção tem uma lógica. E todo sofrimento tem uma causa. Se todo sofrimento tem uma causa, elimine a causa que o sofrimento se dissolve. É assim que eu executo todo o meu trabalho na terapia. Esse é o meu método de trabalho, é isso que eu faço na terapia. Se todo sofrimento tem uma causa, então eu vou na causa, reestruturo, o sofrimento se dissolve. Simples assim. E, por fim, pode passar o último slide. Esse é meu contato. Eu deixei para passar o meu contato somente agora. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei a sua situação emocional, mas se você entendeu a palestra de ontem, entendeu a palestra de hoje, se você se enquadra em algum desses sofrimentos que eu descrevi, ou em outros sofrimentos emocionais, enfim, se você sente que você está carregando sofrimentos emocionais que você não está conseguindo lidar, é porque você está congelado em algum momento da sua vida. E enquanto esse descongelamento não for feito, você nunca vai se livrar desse sofrimento. Tá certo? E eu sei como te ajudar. Essa é a minha profissão, eu sou terapeuta, sou especialista no tratamento de transtornos, de sofrimentos emocionais, e eu sei como te ajudar. Se você está ok, emocionalmente falando, maravilha, amém. Mas pode ser que você conheça alguém que não está bem emocionalmente e que precisa de ajuda. E eu sei como ajudar essa pessoa. Então, estou deixando meu contato, caso vocês queiram, né, entrar em contato comigo para conversar, tirar dúvidas. Eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, porque eu atendo de manhã até de noite, de segunda a sexta. Normalmente, sábado, eu só pego casos realmente muito graves e domingo eu costumo tirar para descanso. Mas você pode me mandar mensagem que, mesmo que eu demore um pouquinho, eu sempre respondo. Tá bom? Gente, e aqui eu encerro essa sequência de palestras. Foi um prazer enorme estar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito amor e carinho, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.